esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos a vós obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma vez escutei o Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, dizendo algo que eu carrego até hoje no meu coração. Ele dizia aos padres reunidos na Praça de São Pedro, os padres estavam lá para um evento, e ele dizia assim: a fé, ela se transmite por atração. E aquilo ficou marcado dentro do meu coração. Porque até então, naquele dia, eu que ainda não era nem padre, estava sendo somente um projeto, até então eu entendia que a fé se transmitia pelas palavras, porque São Paulo dizia: a fé vem pelos ouvidos. Mas naquele dia o Papa me chocou e disse: não, a fé, ela exerce uma força de atração. E isso é bem verdade, e é verdade o que São Paulo diz também, porque os ouvidos só escutam aquilo que eles são atraídos. Pode perceber, quando você que é marido não quer escutar a esposa, você só deixa entrar aqui e sair por ali, não é verdade? Ou quando você que é mulher não quer escutar o marido, faz a mesma coisa.
aquilo que não nos atrai, aquilo não nos convoca, a gente não para prestar atenção. Os jovens, eles não saem, muitos deles estão viciados, eles não saem da tela do celular. Aquilo tudo foi projetado para que exerça sobre o jovem uma força de atração. A luz que é usada no celular, essa luz branca, ela desperta as imagens, o jeito, tudo que foi feito ali foi milimetricamente pensado, porque aquilo exerce um poder de atração. Tanto que quando a pessoa se dá conta, e não só os jovens, nós também que somos mais velhos, quando a gente se dá conta, Deus me livre, ultimamente eu tenho medo do celular, não sei se você tem. Mas você pega para ver uma coisa, quando você vê, já passou o tempo da vida, você foi ver uma coisa, você viu 10 mil coisas, aí não viu nada do que tinha que ter visto. É um problemão. Mais ou menos assim é o que acontece com a fé. A fé, ela vem pela atração. A fé nós exercemos, a fé ela só vem dentro de você porque você se desperta interiormente para aquilo. Desperta, algo te chama, algo te convoca. Não faz tanto sentido como depois disso as palavras de Santo Agostinho, quando ele dizia: meu coração andava inquieto, e ele somente repousou quando encontrou o Senhor. Faz muito sentido as palavras poéticas de Santo Agostinho no livro Confissões. Agora faz sentido, porque realmente Deus, Ele nos atrai. E como Ele nos atrai para a vida com Ele, esse exercício de atração, ele se exerce porque Deus de certa forma habita nas pessoas e Deus dá às pessoas a capacidade disso. Hoje no Evangelho você viu que mais uma vez o Padre volta a dizer isso para você: o poder do sangue é rompido, graças a Deus. A família judaica é uma família de sangue. Jacó teve 12 filhos, e desses 12 filhos, 12 tribos de Israel, os descendentes das 12 tribos, ou seja, o que era do sangue desses 12 rapazes, esses se constituem o povo judeu. Para ser judeu não é uma questão de atração, é uma questão de raça, é uma questão de sangue. Se nasce judeu, nasce da descendência. O Senhor Jesus pega, Ele atrai. Você pode perceber, Ele está andando na beira do mar, e aí tem lá 2 jovens, Pedro e Tiago, e Ele passa, e aqueles meninos olham para Jesus, vê o que aquele homem faz, e de repente o Senhor os chama: vem. E eles vêm, por um poder de atração. E eles escolhem 12 jovens que não têm laços de sangue, apesar de alguns deles serem irmãos, mas que não têm laços de sangue, que não se evidencia o laço de sangue. Ele escolhe 12 jovens e diz a esses jovens: a partir de São Pedro, sobre você constituirei a minha igreja, e essa igreja terá um poder maior, que é o poder da fé. E esse poder, o poder da fé, fará com que vocês, e ele diz aos discípulos quando retornam: esse poder que eu lhes dou é um poder que pisa cobras e escorpiões. Ora, na palavra de Deus, a cobra, a serpente é o próprio demônio, e os escorpiões são as pragas, as infestações da vida, as ideologias que estão lá em Jeremias, na profecia de Jeremias. Essas pragas, essas infestações, eu dou poder a vocês contra tudo isso. Ele rompe com o poder do sangue e o poder da atração que nos reúne aqui. Esse poder da fé que nós temos hoje juntos é o que nos reúne como família. E essa família, como diz São Paulo, não importa se é homem, se é mulher, se é negro ou branco, se é escravo ou livre, não importa. Nós somos todos reunidos. Como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, assim também Deus nos reúne e cuida de nós, diz o salmista. E isso é verdade. Agora, uma coisa precisa ficar muito clara aqui. Jesus escolhe 12, e desses 12, hoje, Ele escolhe 72, que é uma prefiguração. Esses 72, eles prefiguram o sacerdócio de Cristo. Jesus dá uma missão específica a esses filhos.
Às vezes você não percebe isso, mas o padre, ele não está aqui no nome dele, ele está aqui obedecendo uma ordem de Cristo. Vai lá e abençoa. E esses filhos são filhos que foram escolhidos para colaborar num ministério, o ministério dos apóstolos. Então os sucessores dos apóstolos são os bispos. Eles têm a plenitude do sacerdócio. Os bispos podem ordenar outros padres, podem ordenar outros bispos. O padre não. O padre, ele está simplesmente como colaborador do bispo, e ele não pode fazer o que ele quiser. Às vezes algumas pessoas dizem assim para mim assim: padre, o senhor não vai falar nada sobre isso, o senhor precisa fazer alguma coisa sobre isso. Existem algumas questões que o padre não pode dizer nada. O padre tem que seguir a ordem do Cristo. Chegue naquela casa, se lá se encontrar a paz, que a paz venha sobre ela. Se não, você precisa bater a poeira dos seus pés e você precisa sair. Existem assuntos que somente os bispos podem resolver. Nós estamos sobre uma tutela de uma igreja em que essa igreja, como eu disse na festa de São Pedro e São Paulo, é uma igreja que na sua hierarquia nós nos colocamos debaixo de uma guarda da doutrina que está depositada na fé dos apóstolos. E esses 72, como os padres, os religiosos e religiosas, os missionários, é desse povo que hoje a palavra de Deus fala. Somos nós, esse povo que deixa a casa, pai, mãe, filho, irmão, irmã, te deixa tudo e vai seguir o Senhor, e vai seguir a Deus. Me impressiona, hoje no Brasil tem umas experiências de casais, pai e mãe, que vão trabalhar na vinha do Senhor, abandonam seus trabalhos, abandona tudo, vai viver numa comunidade religiosa, e lá eles têm os filhos deles nascem nessas comunidades religiosas, e às vezes aquilo nos causa um estranhamento, porque a gente fica pensando assim: meu Deus, como é que pode um pai e uma mãe, como é que vai ser a criação desses filhos aqui? E quando você chega perto de uma família assim, você percebe o poder de Deus agindo naquelas pessoas. E o poder de Deus é esse poder mesmo, esse poder que vence o mal, esse poder que o mundo diz uma coisa e nós o combatemos e percebemos que o mundo não manda em nós. E o poder de Deus é esse poder mesmo, mas é verdade, existe um poder de Deus que atua na vida desses missionários, atua na vida do padre, é verdade isso, mas esse poder de Deus nunca pode ser orgulhado. No final do evangelho, os discípulos chegam a Jesus e dizem assim: Senhor, alegres, diz o evangelho, até os demônios nos obedecem. E Jesus os diz: não vos alegrais com isso, porque você precisa se alegrar com o seu nome está escrito no céu, mas com isso não se alegre com isso. Mais uma vez é uma cacetada do Senhor em cima da soberba. A soberba é o maior inimigo da vida cristã. O orgulho, o me colocar num lugar maior que os outros. Esse é o maior inimigo de todos nós que estamos aqui, desde o padre, do bispo, do papa, de você que está aí. Esse é o maior inimigo e é sobre esse poder que Deus te dá a graça de combatê-lo. A soberba acaba com a santidade da vida. A soberba coloca as pessoas num lugar acima dos outros. A soberba, ela faz com que a pessoa, ela se limite interiormente a um lugar muito egocêntrico e que ela não consegue sair dali. Esse é o maior perigo, a antiga serpente, Satanás, o demônio, o diabo, aquela que tentou Adão e Eva desde o princípio. Esse é o mal com que nós precisamos lidar e que nós não podemos nos alegrar, porque a soberba nos traz alegria. Vê os discípulos, eles voltaram alegres. Nem eu e nem você, filho e filha de Deus, são discípulos. Nós precisamos todos os dias não nos alegrar com a soberba, porque a soberba é aquele tipo de mal que parece que está tudo bem. Olha, a gente tem poder contra os espíritos malignos, a gente tem poder, olha só que grande que nós somos, cuidado com isso. Como diz São Paulo, quanto mais se cresce, maior
será uma hora o tombo. Nós precisamos viver como o Senhor, com um pano amarrado na cintura, abaixado, lavando os pés dos outros. Precisamos aprender a viver isso. Stand de silêncio. Peça a Deus que te revista desse poder. Peça a Deus que te revista do poder do alto que Ele dá a você, de pisar cobras e escorpiões, de vencer o mundo, de vencer o demônio, de vencer o pecado. Ele te dá esse poder. Mas peça ao Espírito Santo que te revista de uma humildade. Que você não seja enganado, que nós não sejamos enganados pela soberba da vida, pelo orgulho da vida. Que nós sejamos cada vez mais atraídos pela presença de Deus. Atrai-nos, Senhor Jesus, para Ti. Atrai-nos, Senhor Jesus, cada vez mais. Prepara seu coração para viver essa graça de Deus na Santa Missa hoje. Invocamos o Teu nome, invocamos o Teu poder, invocamos a Tua presença no meio de nós. Invocamos o Teu nome, invocamos o Teu poder, invocamos a Tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta, Senhor, a Tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o Teu grande amor que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o Teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar o Teu grande amor que tudo pode curar. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.